Irmãos, graças a Deus. Hoje eu gostaria de estar trazendo aqui uma palavra. O tema hoje será o seguinte: Jesus e a unção. Nós vamos discorrer aqui na Bíblia sobre esse tema. O que é unção? Unção é o próprio Espírito Santo dentro da pessoa. É o próprio poder de Deus dentro do ser humano. Olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías 61, verso 1 e verso 2, ó. O profeta Isaías, que era um profeta messiânico, ele está profetizando aquilo que Jesus daqui a alguns anos, ele vai dizer lá em Lucas 4, olha o que ele diz, ó: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Fala que o Senhor, Jeová, ungiu ele. Ungiu como? Com óleo? Não diz que foi com óleo. Ungiu aqui foi com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ó, enviou-me para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Agora lá em Lucas 4, Lucas de número 4, verso 18 e 19, diz assim, ó: agora o Senhor Jesus Cristo, ele dentro de uma sinagoga lá em Nazaré, ele repete essas mesmas palavras que foram ditas por Isaías lá no Antigo Testamento, são as mesmas palavras, ó. Ele pega o rolo, ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Amados, em momento nenhum na Bíblia você vai ler algum relato onde diz que Jesus ele foi ungido com óleo, aonde ele começa o ministério dele, logo após ele ter saído da sinagoga de Nazaré, ele dá início ao ministério dele. Se você for ver a tentação aqui de Jesus, ela já passou lá no deserto. Jesus ele já havia sido batizado. Então Jesus ele começa o seu ministério. Não se diz em lugar nenhum da Bíblia que Jesus ele foi ungido, separado, consagrado com óleo. Amém, irmãos? Então deixa isso aqui bem claro. Olha o que diz aqui em Atos capítulo de número 10, verso de número 38. Fica mais claro aqui em Atos 10, 38. Diz o seguinte, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo? Não, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Nós, nos dias de hoje, como eu relatei no outro vídeo, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele era dado por medida. O Espírito Santo ele vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre juízes, ele era dado por medida. No Novo Testamento, Joel diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Todo aquele que busca, ele recebe o Espírito Santo. Todo aquele que pede a Deus, ele recebe o Espírito Santo. Então hoje não há necessidade, como eu li lá em Êxodo 30, que havia o sacerdócio levítico que fazia consagração com óleo. Era uma prática ordenada por Deus no Antigo Testamento. Era um ritual que se fazia no Antigo Testamento para a separação daqueles que ensinariam o povo de Deus, que ensinariam a palavra do Senhor as outras tribos ali. Essa tribo de Levi, ela era exclusivamente separada porque ela não recebeu herança. Ela era unicamente, exclusivamente separada para trabalhar no templo, para trazer a palavra do Senhor, para fazer o serviço ali na tenda da congregação, no templo, aonde quer que fosse. Eles eram encarregados dessa prática de ensinar o povo de Deus a palavra do Senhor, por isso que eles eram separados. Hoje você vê muitas pessoas falando: fulano de tal é levita, fulano de tal é levita.
porque canta. Irmãos, levita não é isso. Apesar da Bíblia falar em alguns momentos que vai haver levitas que são cantores, mas o levita ele fazia tudo. Ele era o auxiliar do sacerdote no templo, ele ajudava o sacerdote a limpar o sangue que era imolado os animais ali, havia muito sangue, ele ajudava a limpar. Havia levitas que tomava conta da porta do templo. Naquela época havia levitas que ajudavam no serviço, eram auxiliar do sacerdote. Levita vem de Levi, vem da tribo de Levi. Levita não é aquele que canta, irmãos. Nós temos que tirar muitas das vezes essas fortalezas mentirosas que estão na nossa mente. Nós temos que ler mais a Bíblia. Então vamos continuar aqui, ó. Então só continuando, aqui deixa claro que Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, com poder. Como Jesus agia em seus ensinamentos? Irmãos, agora isso aqui é forte. Como Jesus, ele agia nos seus ensinamentos. Jesus, ele tinha uma performance em seu corpo, ele fazia performance para que as pessoas pudessem olhar e falassem para ele: nossa, como Jesus é ousado, como Jesus tem unção, olha como ele anda de lá para cá, ele gesticula o braço de lá para cá. Não, Jesus não fazia nada disso, até porque Jesus, em certos momentos, como na multiplicação dos peixes, aquelas pessoas haviam ficado muito tempo com Jesus. Jesus havia ficado muito tempo ensinando a palavra de Deus para elas. Se Jesus ele fizesse isso, ele teria um grande desgaste físico. E olha como Jesus ele agia nos ensinamentos dele. Vai falar de tranquilidade, vai falar Jesus era pausado, Jesus era tranquilo, Jesus era manso. Tá aqui, ó, até escrevi aqui para mim não esquecer, ó. Jesus ele era manso, Jesus ele era pausado. Quer ver, ó? Aqui, ó. Jesus ele era tranquilo, Jesus ele era paciente, Jesus ele era calmo. Vamos ver isso aqui, ó. Mateus capítulo de número 5, verso 1. Vamos ser rápido aqui, em nome de Jesus. Mateus, se esse vídeo chegar aos 10 minutos, eu vou gravar outro. Em nome de Jesus, eu não estou com pressa nenhuma. Mateus capítulo de número 5, verso 1, olha o que diz, ó. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, aí ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados misericordiosos. Então ele começou a ensinar. Mas o que eu queria frisar aqui? Que Jesus, vendo a multidão, ele sentou no monte. Olha a tranquilidade dele. Jesus se assentou, assentando-se, aproximaram Deus dos seus discípulos, ele abrindo a boca começou a ensinar a palavra de Deus. Olha para você ver a calma, a paciência de Jesus. Jesus se assentou para ensinar a palavra de Deus. Ele se assentou, ele não ficou afobado, ele não ficou, olha, tem que acabar daqui 1 hora, tem que acabar daqui meia hora, não. Jesus era tranquilo, ele tinha domínio próprio, ele tinha mansidão. Vamos ver aqui também em Marcos capítulo de número 4, verso de número 1, o que a Bíblia nos diz. Marcos capítulo de número 4, verso 1. Ó. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se, olha, de novo, se assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia, na sua doutrina, ele começou a ensinar sobre a parábola do semeador. Então ele entra para dentro do barco, ele se assenta tranquilamente, pausadamente, com toda a tranquilidade ali, e ele começa o quê? A ensinar as pessoas que estão ali, ou seja, se assentou. Isso é típico de uma pessoa que tem paciência, de uma pessoa que sabe o que vai falar, de uma pessoa que tem em mente aquilo que o Espírito Santo vai colocar na mente dela. Não é qualquer pessoa que vai falando coisa com coisa sem saber o que vai dizer, porque Jesus era rabi, Jesus ele era um mestre. Tanto é que os fariseus, quando chegavam para Jesus, falavam rabi, porque rabi significa mestre. Então, irmãos, vamos ver aqui também em Marcos 12, 41, olha o que diz. Marcos 12, 41 diz assim, ó. 12, 41, ó. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, olha, mais uma vez, assentado, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Então Jesus, mais uma vez,
assentado, Jesus era calmo, Jesus era tranquilo. Ele ensinava, e olha que ele era cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente tem que parar com essa mania de achar que a pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela tá suando. Nossa, a camisa do irmão tá suando, o irmão tá cheio da presença de Deus, tá cheio da unção de Deus. Não, Jesus era cheio da presença do Espírito Santo, tranquilo. Você sabe qual que é o nosso mal? O nosso mal, muitas das vezes, é nós acharmos que Deus, como eu falei no outro vídeo, é da gente achar que a unção de Deus, ela está restrita à emoção. Porque aquelas igrejas que são mais quentes, elas vão falar mal daquelas igrejas que são mais frias, entre aspas. Porque, o irmão é frio, e a igreja que é mais fria, o irmão que é da igreja mais fria vai querer falar que a igreja mais quente não é de Deus também. E vira aquela guerra, aquela luta para falar que um é de Deus, o outro não é de Deus. Mas eu falo para você, irmãos, os dois estão equivocadamente errados. Por quê? Porque um é mais tranquilo, um gosta de ficar mais tranquilo. E o outro já é mais quente, ele gosta de ficar mais aflorado. Mas uma coisa eu falo para você, Deus ele trabalha de multiformas. Deus ele não está restrito, Deus ele não está enlatado. Então o mal nosso é isso. A pessoa ali ela é muito quente. O frio fala do quente, o quente fala do frio. Quando a Bíblia vai falar lá em Apocalipse de tu não é nem, como vai falar aqui, tu não é nem quente e tu não é frio. Quer ver, Deixa eu achar essa palavra aqui que eu vou te mostrar, Aqui, Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Isso aqui não está falando em questão de emoção, de você ser quente ou frio. Isso aqui está falando de obedecer a palavra de Deus. De você obedecer a palavra de Deus. Você ser um crente quente não é questão de você ser uma pessoa que é cheio de sentimento de emoção. Não é isso, está falando sobre você obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus ele manda fazer, não quente no sentido de ser aquela pessoa cheia de emoção, cheio de sentimentalismo, não é isso, é de obedecer a palavra de Deus. Então ficou claro isso aqui? Então vamos continuar aqui, em Mateus 13, do 1 ao 3, ele vai repetir sobre a mesma parábola, vai falar, quer ver, vai falar sobre a mesma questão aqui, sobre essa mesma parábola, 13, do 1 ao 3, Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou de novo, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador, ele começa a ensinar novamente. Então Jesus ele era muito tranquilo, ele se assentava para ensinar. Ele não ficava em pé, andando de um lado para o outro, não. Vinícius, então é errado ensinar em pé? Não falei isso. Eu estou querendo mostrar para você dentro da Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, ele era cheio da unção, ele era cheio do Espírito Santo, e nem por isso ele era aquela pessoa afobada, ele era aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que, para você achar que a pessoa tem unção, a pessoa precisa estar daquele jeito, muda o timbre de voz, ela muda toda a sua performance do seu corpo, para aquelas pessoas que veem o lado exterior falem: nossa, aquela pessoa está cheia de unção. E não é assim. O Novo Testamento ele visa o interior do homem, ele não visa a parte exterior. Então, irmãos, eu vou continuar no próximo vídeo, porque aqui já lá vai para 14 minutos, amém?